Nós estamos em uma série falando sobre avivamento, amém? Nós temos dado continuidade no solo, ainda vamos falar um pouquinho mais no solo escritura. Mês que vem, em maio também, nós vamos estar falando sobre esse mesmo assunto. E quando nós falamos sobre avivamento, nós falamos de renovo, certo? Sobre algo novo acontecendo. Quando nós estudamos sobre os avivamentos que já aconteceram, nós não devemos ter o nosso olhar que aquilo ficou para o passado. Que aquelas experiências que grandes homens de Deus tiveram, ficou para lá. Para o passado, e só nos restou a saudade, o saudosismo. Não. Deus está fazendo isso hoje aqui. Amém? Deus está operando aqui. Sabe, eu não sei se você tem percebido isso. Não sei quanto tempo você tem aqui na igreja, ou o quanto você tem se envolvido na visão do capítulo 2, mas, meu irmão, isso é de Deus. Amém? E nós temos sido tocados por isso. Olha o tanto de gente aqui que tem aqui nesse auditório. Olhe para trás, para o seu lado. Olha o tanto de adolescente que tem aqui. Adolescentes, jovens. Olha quantas pessoas têm sido alcançadas aqui. Olha quantas pessoas têm sido salvas por causa dessa palavra. Como é que você não pode chamar isso de avivamento? Como é que você pode não ver que algo novo está acontecendo? Amém? Aleluia. E nós vamos estar falando um pouquinho hoje sobre o avivamento da Rua Azusa, e eu queria indicar alguns livros, certo? Assim, o número 1 mesmo, indico para todo mundo, esse livro aqui, Quando o Céu Invade a Terra. Meu irmão, se você tem sede por avivamento, até se você ainda não sabe o que é avivamento, depois que você ler esse livro, você vai ser transformado. Tem nessa versão, posso dizer versão? Versão. E tem esse aqui, ó, para adolescente, certo? Eu não sei mais ou menos a diferença, mas, enfim. Glória a Deus. Tem esse livro aqui, História da Igreja Cristã, certo? Que fala sobre, basicamente, tudo que nós vamos abordar aqui na série. Do que Jean pregou, sobre a Igreja de Atos. Até fala um pouquinho sobre os movimentos do século XX, os avivamentos do século XX. Na verdade, fala sobre a história da igreja todinha. É muita coisa. Então, eu incentivo você a dar uma lida. Passa lá no Verbo Shop, compra, ou então pede emprestado para o teu irmão, procura quem tem. Mas esse livro aqui é massa. Ele é até base para uma matéria que a gente tem no 2º ano do Rema, que, pelo visto, é o mesmo nome, né? A História da Igreja. E tem esse livro aqui, Azusa em Chamas. Amém? Eu particularmente não li ele, mas eu estou doido para ler. Eu vou ler. E tem um outro livro também que não tem no Verbo Shop. Não tem no Verbo Shop. Que é A História do Avivamento da Rua Azusa, que é do autor Frank Bettler. Fez na internet. Amém? Não tem, por enquanto ainda não tem no Verbo Shop, mas é uma leitura rápida. E, inclusive, muitas das coisas que eu vou falar aqui sobre o avivamento da Rua Azusa, eu me baseei nesse livro. Além de história da igreja e outras literaturas, amém? Mas é um livro muito, muito, muito bom, certo? Inclusive, o autor desse livro, ele participou ativamente do avivamento da Rua Azusa. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, amém? Mas eu queria que você abrisse no livro de Atos, no capítulo 1. Versículo 8. Amém? Atos capítulo 1, versículo 8. Glória a Deus. Diz o seguinte: Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. Amém. Como todos sabem, essas palavras, elas foram ditas por Jesus
aos discípulos, e é uma promessa, foi uma promessa para eles, de que eles permanecessem, porque viria algo sobre eles. E quando ele estava falando aqui sobre que viria o Espírito Santo, nós entendemos como a unção. Unção é o agir do Espírito Santo, amém? E quando nós falamos de unção, sobre receber o Espírito Santo, existe uma unção que está dentro de nós, que nós recebemos dentro, e uma que vem sobre, amém? Por que eu estou falando isso? Embasando. Porque nós só vamos entender das coisas que aconteceram a partir desse momento, até os dias de hoje, se nós tivermos essa compreensão, amém? Do que é o batismo no Espírito Santo. Quando nós falamos sobre o Espírito Santo dentro, quando é que eu tenho o Espírito Santo dentro? Quando você recebe Cristo como seu Senhor e Salvador, você morre para o mundo e vive para Deus. Você se torna uma nova criatura. Seu espírito, ele é renovado. Antes, seu espírito estava morto. Quando nós falamos de morte espiritual, eu não estou falando de uma morte dita assim, tipo, foi enterrado, seu espírito foi enterrado. Não. Quando nós falamos sobre morte espiritual, nós falamos sobre afastamento de Deus. Antes nós estávamos afastados de Deus. E a nossa natureza era pecaminosa. Mas agora nós estamos em Deus. Nós recebemos a Cristo Jesus. E o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Amém? E esse Espírito Santo é o Espírito de consolo. É o Consolador. É aquele que nos ensina aquilo que precisamos saber. Glória a Deus. Mas existe também uma unção que vem sobre. E é o que nós vamos falar aqui em Atos. Amém? Vá lá no capítulo 2. Amém? Você já está lá? Não, uma página só, irmão. Atos capítulo 2, versículo 1. E tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordantemente em um só lugar. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lhes apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios, diga cheios, do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia falar. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações sob o céu. E quando ocorreu este estrondo, ajuntou-se uma multidão. Estavam confusos, porque cada homem os ouvia falar na sua própria língua. Aleluia. Aleluia. Sabe, quando nós entendemos que a partir desse momento, e nós vamos ver mais adiante, que quando veio unção, quando o Espírito Santo veio sobre eles, houve uma capacitação. Como assim uma capacitação? Quando nós falamos sobre capacitação, capacidade, você dá a capacidade para alguém fazer algo entregando ferramentas. Amém? Amém? E uma ferramenta poderosa aqui foi liberada sobre eles. Oração em línguas. A evidência do batismo no Espírito Santo é a oração em línguas. Amém? Existem outros dons também que o Espírito concede. Nós vamos ver lá em 1 Coríntios, um pouquinho mais adiante. Amém? Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Sabe, e nesse momento, nós vemos aqui que as pessoas viram aquilo acontecendo e se maravilharam. E a palavra diz aqui que estavam povos de todas as nações naquele momento. E o mais intrigante, interessante, é que cada um, imagina quando a Bíblia fala, né, de todas as nações, todas as nações, irmão, de todos os credos, de todas as línguas, estavam ali naquele lugar, e todos estavam ouvindo aquelas pessoas ali que tinham acabado de receber o Espírito Santo, que estavam falando em línguas, falarem na sua língua mãe. Aleluia! Aleluia! Isso é poder. Manifestação de poder. Manifestação de poder para testemunhar. Para testemunhar. Sabe? Muitos aqui, eles não entenderam o que estava acontecendo. Mas deixa eu te dizer o que estava acontecendo aqui. Capacitação. Capacitação. Ferramentas estavam sendo liberadas para que eles pudessem cumprir o propósito. Amém. E nós vemos que a igreja primitiva, ela andava em união, ela andava em poder e testemunhava a Cristo. Sabe? E quando nós falamos sobre evangelho é testemunhar a Cristo. E evangelho também é poder. Sabe, eu não sei se você teve essa revelação, mas meditando sobre isso, o Espírito Santo falou muito comigo em relação a isso. E de outras vezes que eu já ouvi pregações sobre isso. E quando vamos testemunhar sobre Cristo, tem que haver manifestação de poder. Vamos lá para Jesus. Jesus, ele só começou o ministério dele a partir do momento em que ele foi batizado nas águas e recebeu o Espírito Santo sobre ele. O Espírito Santo veio em uma forma sobre pomba e desceu sobre ele. Por quê? Porque o batismo no Espírito Santo, essa unção, revestimento de poder, deu a capacidade para pregar, para testemunhar, para operar milagres. Amém? E nós vemos os milagres acontecendo. Se você ainda não leu o livro de Atos, irmão, está perdendo, viu? Porque é cada manifestação de poder, nossa, que você fica... Aleluias. Amém? Amém. E por que eu estou me atendo muito ao livro de Atos, ao que aconteceu no Pentecostes, ao estilo de vida da igreja primitiva? Quando nós falamos que a igreja primitiva andava em poder, quando eles eram unidos, era uma igreja unida, era uma igreja avivada. Porque isso tem muito a ver com o que aconteceu no avivamento da Rua Azusa. Amém? Nós vemos ao longo da história da igreja que com o tempo isso foi se perdendo. Você pode dizer o primeiro amor. Certo? Infelizmente. Era uma igreja avivada. Mas isso foi se perdendo com o tempo. Por quê? Divisões, doutrinas foram se levantando.
E por muito tempo, a igreja esqueceu do principal, o Espírito Santo. Por muito tempo, a igreja parou de andar no poder. E quando nós falamos sobre a importância de um avivamento, o avivamento ele vem para restaurar essa importância do Espírito Santo para nós. Sabe, eu não estou falando do poder, porque o poder é consequência. Eu estou falando da presença dele. Amém? Eu fico imaginando como seriam nossos cultos. Não, na verdade, eu não consigo imaginar. Como seriam nossos cultos? Como seria a nossa vida sem a presença dele? Eu não consigo mais imaginar a minha vida sem a presença dele. Eu não consigo mais imaginar a minha vida sem intimidade com ele. Sem acordar todos os dias e falar com ele. Sem ter esse momento de conversa em que a única pessoa que eu posso desabar. Na frente de quem eu posso desabar? Realmente. O Espírito Santo. Aleluia. E eu fico imaginando como pode tantos outros cristãos que viveram depois disso, depois que a igreja deixou de lado o Espírito Santo, que não experimentaram isso, que andaram como uma igreja militante, aquelas que tinham que lutar, elas que tinham que lutar para receber algo de Deus, para Deus ter pena delas. Ou uma igreja derrotada, que sempre estava na miséria, que pregava miséria. Ah, porque Deus quer assim, Deus quer fazer o quê? Mas nós somos uma igreja triunfante. Nós não militamos mais. Nós não lutamos mais, porque é o Senhor que luta nossas batalhas. Aleluias. Sabe, eu estou cultivando esse hábito de ler sempre, todos os dias, salmos. E, nossa, é realmente maravilhoso. E tem um salmo que eu até anotei aqui a referência, que é maravilhoso. Acho que é o... Deixa eu ver, anotei certinho aqui. Espera aí, irmão. Não, na verdade não é um salmo. Não, o salmo é o outro. Mas está lá em Isaías, uma passagem. Essa que me veio à mente. Está lá em Isaías, no capítulo 26, versículo 3. Isso tem falado muito comigo. Aleluias. Aleluias. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Isaías. Você pode abrir em Isaías, capítulo 26. Versículo 12 diz assim: Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Aleluia. 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 Quando nós temos essa consciência de que não é pela força do nosso braço, não é pelo que nós podemos fazer,
Porque se você tentar fazer alguma coisa, eu posso dizer certeza, vai dar errado. Você vai se frustrar. Na primeira pedra que tu tropeçar, tu vai chorando. Digo por experiência própria. Por muito tempo eu achei que, não, eu tenho que me esforçar. Porque eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser melhor que pessoa X, porque eu tenho que bater meta X, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser isso e aquilo. E eu confiava na força do meu próprio braço. Porque eu consigo fazer. Talvez até você consiga. Mas no final vem aquele sentimento de vazio. Por que eu fiz isso? Qual foi o propósito de eu ter feito isso? Vazio. Motivação errada, propósito errado. Mas quando você tem a consciência de que Deus, Ele já tem um plano para a sua vida. E que o plano dele é bom. E que o plano dele é perfeito. E que Ele tem um caminho para trilhar junto com você. Que Ele é que vai na frente. E ao longo desse caminho Ele lhe concede a paz. Meu amigo, você descansa. É impossível você não descansar. Sabe? E o Senhor tem falado muito esses dias sobre senso de propósito. Amém? Eu acredito que muitos aqui já tenham uma certa noção do seu chamado, do que Deus quer para a sua vida. Amém? Se você ainda não sabe, vai chegar a sua hora. Deus vai falar com você, amém? Só permaneça confiando e em relacionamento com Ele, em oração. Amém? Mas eu vou contar até como foi para mim. Amém? Quando eu descobri o meu propósito, o meu chamado, foi no ano de 2015, em uma conferência de missões. E foi a segunda experiência mais forte que eu tive com Deus. A minha primeira experiência mais, assim, que eu me derramei mesmo. Realmente, quando eu falo desabei, eu desabei. Foi no meu batismo no Espírito Santo. E eu lembro como se fosse hoje, de Deus falando coisas e usando pessoas com palavras de sabedoria, palavras de conhecimento. E eu lembro como aquilo avivava meu coração. E o tempo foi passando, e eu crendo. E eu orava, Pai, eu vou pisar naquilo que o Senhor me chamou para pisar. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Só que aí foi passando o tempo. E chegou um momento que eu posso dizer que eu meio que esqueci. Sabe? E o interessante é que cara, assim, só posso falar do que eu vivi mesmo. Porque eu não posso falar de uma experiência que eu não tive. Mas todas as vezes que isso aconteceu, de eu esquecer de alguma coisa, de vir, de o desânimo vir, de tristeza vir, sabe? E o diabo começava a falar, não vai dar certo, não vai dar certo. Isso é muito grande para você. E o Senhor sempre me lembrava. O Senhor sempre dava um jeito de me lembrar. Era nos momentos que eu achava que eu estava mais no fundo do poço.
que o Senhor me lembrava. Aleluia. E o Senhor tem me lembrado muitas coisas esses dias. Realmente o Senhor tem me lembrado muitas coisas. Inclusive, para falar sobre senso de propósito. E já tocando no avivamento da Rua Azusa. Amém. Eu sei que tem grandes avivalistas aqui nesse lugar. Você é um avivalista para essa geração. Amém. Ah, mas eu não sei qual é o meu chamado. Meu irmão, você é chamado para o Ministério da Reconciliação. Você foi chamado para reconciliar o homem com Cristo. Faça a sua parte. Você não sabe ainda do plano todo, mas uma parte você sabe. Você está fazendo? Você está fazendo a parte que lhe cabe? Amém? Você vai ficar esperando um profeta Deus levantar um profeta aqui para apontar o dedo na tua cara e dizer que tu é evangelista? Oxe. Irmão, faça aquilo que tu já sabe com as ferramentas que você tem. Seja Cristo para as pessoas. Amém. Aleluia, você tem o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. E falando um pouquinho, né, sobre o avivamento da Rua Azusa, que é o propósito. Certo? Amém. Glória a Deus. Então, o avivamento da Rua Azusa, ele começou lá pro ano 1905. Você não era nem nascido. Né? Você não é Matusalém. Amém. Mas por que é que falamos tanto sobre avivamento da Rua Azusa? Por que muitas pessoas falam sobre ele? Ou quando se vai falar sobre avivamento, é inevitável que se cite esse avivamento. Porque foi um marco na história da igreja. Posso dizer que foi um movimento que despertou, reavivou a consciência do Espírito na igreja. Sabe? Quando vamos ver das pessoas que estiveram à frente, um pastor pentecostal chamado William Seymour. Para quem não sabe, o avivamento da Rua Azusa aconteceu lá em Los Angeles, lá nos Estados Unidos. E aconteceu em uma época que era muito forte. Questão de segregação racial. Ainda não havia o sufrágio para as mulheres, direito ao voto. Certo? Ou seja, negros, mulheres eram muitas vezes excluídos de certas coisas. Amém? Mas um homem chamado William Seymour, ele foi aluno de um pastor pentecostal que poderoso realmente, que pregava a evidência de línguas do batismo no Espírito Santo. Calma, deixa eu reformular a frase. Eita misericórdia! O falar em línguas como a evidência do batismo do Espírito Santo. Mas olha que interessante. Nos momentos de cultos, onde aqueles homens estavam pregando da palavra de Deus, ele ficava do lado de fora, só ouvindo. Oxe, mas por quê? Ele era negro. Naquela época, lá nos Estados Unidos, onde ele morava, principalmente lá no Texas, que era bem rígido mesmo, essa parte da segregação. Negros não se misturavam com brancos. Mas aquele homem tinha uma vontade tão grande, tinha um temor tão grande pela palavra de Deus, tinha um desejo tão grande de conhecer as coisas de Deus, que mesmo ele não estando ali, dentro,
mas ele estava ali do lado de fora e ouvindo. E ele desejava aquilo. E pedia a Deus: Senhor, eu quero experimentar. Quero experimentar o teu Espírito. Eu quero falar em línguas. E ele desejou tanto aquilo. Que em um momento em que ele estava apenas... Você pode dizer, estava apenas orando. Ele estava gerando. Ele estava gerando aquilo. E a expectativa dele foi tão grande que ele recebeu o batismo no Espírito Santo. Com a evidência do falar em línguas. Isso mais adiante, depois que ele iniciou-se o avivamento da Rua Azusa, o movimento chamado Azusa. E ele foi digamos que o principal que encabeçou esse movimento, mas teve também um irmão chamado Frank Bettelman. Enfim, Frank Bettelman. Eu chamo assim, irmão. Não sei muito do inglês, não. Mas, inclusive, ele escreveu esse livro que eu indiquei, A História do Avivamento da Rua Azusa. E esse livro é sensacional. E ele fala de quando ele realmente entregou a vida dele para Deus mesmo. Ele consagrou a vida dele e disse: não, Deus, agora eu me entrego a ti. Eu entrego a minha vida aos teus propósitos. Ele tinha uma filha chamada Esther. E essa filha adoeceu. E dessa doença que ela teve, eu não lembro direito se foi uma febre. E ela morreu. E ele contando a história nesse livro, bem no início mesmo. E ele fala que, uma frase bem forte: diante da morte, como se tornam reais os assuntos eternos. E foi naquele momento ali, diante do caixão da filha dele, que ele entregou a vida dele a Deus. Ele disse: Senhor, eu quero fazer a tua vontade para a minha vida. Eu quero fazer a tua vontade. E uma oração dele, que particularmente me mexeu muito comigo, foi uma que ele fez mais ou menos assim. Que como estava recente a morte da filha dele, ele disse: Senhor, que eu esteja tão envolvido na tua obra, que eu esteja tão envolvido em ti, que eu não tenha tempo para sofrer. Que eu não tenha tempo para sofrer essa dor. E realmente ele se dedicou mais. O tanto que ele pregava antes, ele começou a pregar mais. A dedicar a sua vida em entrega de oração. Em oração, em intercessão por vidas. E ali, ele conta que entrou em um momento de oração, de intercessão tão intenso que ele sentia dores de parto. Nós aprendemos um pouco mais sobre intercessão. Quem sabe seja um tema do Sola Escritura. Amém? Amém, né? Amém. E ele foi gerando esse avivamento. Não só ele, como outros homens, como William Seymour e tantos outros que estiveram juntos nesse avivamento. Mas eu posso dizer que a cama desse avivamento, o que foi o alicerce, foi oração. E trazendo para os nossos dias de hoje. Nós estamos às portas de um avivamento. O nome desse avivamento é capítulo 2. Amém? Não só quando nós falamos sobre avivamento, só o avivamento da Rua Azusa, que começou com um momento de intercessão.
Todos os avivamentos durante a história da igreja começaram com oração e intercessão. Oração é a base. E o que é que nós temos feito? Deus está chamando você para um tempo como esse. É um tempo como esse. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui. Porque... Mas eu achei legal essa igreja, vim aqui. Não. Tem algo novo acontecendo nesse lugar. Tem algo extraordinário acontecendo nesse lugar. Amém? E Deus sempre tem algo a mais para acrescentar. Quando nós vemos na Bíblia, nós aprendemos que a Bíblia é uma revelação progressiva e que Deus ele manifestava um novo aspecto do seu caráter ao povo, ensinava um novo aspecto do seu caráter a cada dispensação, a cada tempo. Hoje nós temos entendimento suficiente de quem Deus é. Nós entendemos que Deus nunca mudou. Então a vontade dele hoje é a mesma que ele tinha lá no avivamento da Rua Azusa. A vontade que ele tem hoje é a mesma vontade que ele tinha lá na igreja primitiva. E os demais movimentos que aconteceram. Mas isso, para que isso aconteça, precisa da nossa entrega. Sabe, o Espírito Santo está aqui nesse lugar. E Deus tem se mostrado favorável conosco. Favorável para nós. Para um momento como esse. E Ele tem chamado ceifeiros. Mas Ele está esperando o seu sim. Você está disposto a dizer sim para Deus? Você está disposto a dizer sim para os melhores dias da sua vida? Aleluia. Senso de propósito. Você não está aqui por acaso. Quando eu falo isso, eu não falo de um jargão, não. Eu estou falando de você fazer a diferença. Chegou a hora de você testemunhar. Mas testemunhar com poder. As pessoas lá fora estão sedentas por esse poder. Aleluia. Mas precisa de quê? Que você se mostre disponível. Nós temos que nos mostrar disponíveis. Porque senão, quando vier um avivamento, que já está vindo, já está acontecendo, e nós ficarmos só como bobos que estão lá esperando a onda passar, a onda vai passar, a gente vai perder. Quem vai perder? Nós. Que não surfamos com a onda. É um avivamento não apenas para um lugar físico. Nós não estamos falando sobre lugares físicos, não. É um avivamento espiritual. Um avivamento para a sua vida. Aleluia. Sabe, e nós vemos que durante esse movimento muitas pessoas criticaram o mover do Espírito Santo. Criticaram porque as pessoas caíam. Criticavam, mas por que não tinha um pregador ali para estar conduzindo aquele culto? Porque eu fico maravilhado com isso. Mas em muitos cultos não era necessário vir aqui um ministro da palavra para estar ministrando, para acontecer o mover do Espírito Santo. As pessoas eram tão sedentas que elas já chegavam orando. Elas já chegavam intercedendo. Elas se enchiam antes de começar o culto. Até mesmo no caminho de casa. Nós não podemos esperar que vindo uma ou duas vezes por mês,
por semana. Você é otimista. Semana, né? Que tem aqui, tem domingo. Para você se encher aqui. Que vaso furado é esse? Tá enchendo e esvaziando. Desse jeito você não vai se sustentar. Desculpa a sinceridade, tá? Acho que falei muitas verdades aqui. Hashtag sincero. Mas o que vai sustentar, o que vai te sustentar a tua vida, não vai ser elogio de pessoas, não vai ser 1 ou 2 vezes que você vem aqui para o culto, porque a unção está aqui nesse lugar, o Espírito está se manifestando porque tem pessoas desejando. E é independente de você. Porque tem pessoas aqui desejando ardentemente, e tem acontecido. O Espírito Santo tem se mostrado livre, tem se sentido livre nesse lugar. Mas por que você está parado? Por que você está olhando só as coisas acontecerem e desejando aí? Só babando. Deus quer se manifestar através da tua vida também, irmão. Só precisa você querer. Porque as condições Ele já deu. Ele já morreu lá na cruz. Ele tem interesse em você. Ele tem interesse na sua vida. Ele tem interesse em te guiar, em te ensinar, em te encher de poder. Ele tem interesse, principalmente, em ter intimidade com você. De nada vale poder sem intimidade. De nada vale o poder sem a consciência de estar agradando a Deus. Irmão, que nós não venhamos a ter esse sentimento de querer mover só por necessidade. Não, Deus quer. Eu quero me mover em Deus porque Deus quer. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus que eu esteja aqui. É a vontade de Deus que eu esteja aprendendo. É a vontade de Deus que eu cresça. É a vontade de Deus que eu ande em poder. Não apenas entre os meus, mas principalmente com aqueles que estão lá fora. Aleluia. Compaixão também é poder. Porque existia uma capacidade sobrenatural lá em Atos, na igreja primitiva, não só para suportar as perseguições, mas também para compartilhar o pão. O fruto do Espírito é amor. Se você não anda em amor, teu dom não vai valer de nada. Não vai valer de nada o que tu faça.